Louvado seja o nome do Senhor. Ó, semana que vem, eu vou ministrar sobre Brasil e Israel. Quem quer ouvir sobre Brasil e Israel? Quem que quer ouvir por que o Brasil se chama Brasil? Por que dentro da nossa bandeira existem as cores da nossa bandeira? O porquê que nós somos chamados de brasileiro? Aonde que nasceu a nossa nação, antes de ser na nossa própria terra aqui? Meu irmão, é tanta revelação, é tanta profundidade. Semana que vem eu vou ministrar para você. Você vai falar assim, meu Deus do céu, eu não sabia que era tudo isso, não? E aí você vai descobrir o porquê que existe a palavra ordem e progresso dentro da nossa bandeira. Você vai descobrir por que a bandeira de Israel tem essa cor. Vou ministrar tudinho para você, amém? Ore por mim. Eu vou buscar ainda mais revelação de Deus e domingo que vem, se Deus permitir, eu vou derramar tudinho sobre vocês. Vai ser uma bênção. Você vai sair daqui assim, mais brasileiro do que nunca. Você vai sair pegando fogo, você fala assim, eu sou uma chama acesa na mão de Jesus. Aleluia? Glória a Deus. Então, semana que vem. Mas hoje eu quero falar com você sobre famílias curadas, uma nação restaurada. Diga comigo, famílias curadas, nação restaurada. Diga comigo, famílias curadas, nação restaurada. Diga, a minha família curada, a minha nação restaurada. Amém? Irmãos, não existe um bom Brasil com família ruim. Não existe igreja boa com família ruim. A igreja não está muito boa, pode ter certeza que as famílias da igreja não estão boas. O Brasil é um país que está passando dificuldade. O governo atual que está lá. Tudo bem que não vale nada, mas as famílias também não estão tendo o valor devido. Quando uma família, meu irmão e minha irmã, é uma família curada, as famílias da nação são famílias curadas, você pode ter certeza que essa nação é restaurada com o governo A ou B, não interessa, a nação, ela é curada, ela é restaurada, ela é transformada, porque as famílias estão sendo curadas. Eu não posso aceitar um número de 53 milhões de pessoas dizendo ao IBGE no ano de 2022, dizendo que são evangélicas e o Brasil não ser uma nação restaurada. Então tem muita gente dizendo que é crente, mas a sua casa não tem fruto de cristianismo. Tem muita gente dizendo com seus lábios que são evangélicos, mas o evangelho não faz parte da sua vida no cotidiano. É a música que virou modinha aí agora. O evangelho de fariseus. Eu quero dizer para todos aqui que o evangelho é de Cristo e não de fariseu. O único evangelho que é verdadeiro é o evangelho de Cristo. Porque já tentaram fazer vários tipos de evangelho aí. E agora estão designando mais um tipo de evangelho. O evangelho de fariseu. Fariseu se for só na casa de quem canta. Porque na minha casa não tem evangelho de fariseu. Na minha igreja não tem evangelho de fariseu. O evangelho é de Cristo, o evangelho é verdadeiro, o evangelho é boas notícias. São notícias que transformam essa nação. Cada lar transformado pelo evangelho de Cristo deixa de ter famílias farisaicas. Porque quando se fala de evangelho de fariseu, a pessoa já pensa num pastor fariseu. A pessoa já pensa numa denominação farisaica. Eu quero dizer que só existe evangelho de fariseu no Brasil, porque tem um monte de família que está dizendo no IBGE que é crente e é fariseu dentro da sua casa. É fariseu no trabalho, é fariseu no shopping, é fariseu no trânsito. Então, se o evangelho é de fariseu, é porque as famílias são farisaicas, são religiosas, são mentirosas, são enganadores, são adúlteros. Maridos que adulteram, mulheres que adulteram, esposas que adulteram, pais que maltratam filhos, filhos que maltratam pais, e aí vem a morte, porque quem honra o seu pai e a sua mãe vai viver bem e vai viver muitos anos sobre essa terra. E os pais que não suscitam a ira sobre os seus filhos serão honrados por eles. Então os dois têm peso de responsabilidade. Famílias curadas, uma nação restaurada. Não há restauração do Brasil se as famílias estiverem doentes. Precisamos ser famílias curadas. Qual é o meu papel como sacerdote? Instruir você. Diga comigo, todos juntos agora. Um pastor é um orientador e não um mandatário.
Irmão, eu não mando na sua vida. Se algum dia você sentir, o pastor manda em mim, eu vou fazer tal coisa, e eu quero saber o que o pastor acha. Irmão, o que eu acho, eu vou pregar para você daqui do altar. E se você quiser ter um discipulado pessoal comigo, você tem todo o direito para receber uma orientação. Irmãos, a palavra de Deus diz isso. Olha, querido, na minha visão, na minha concepção, como marido, como pai, como filho, como homem, como sacerdote, olha, haja dessa maneira. Eu acho que é o melhor, é o que a palavra de Deus está dizendo, é orientação. Pastor que manda em ovelha não é pastor. E ovelha que se submete a um pastor que manda nele, já não é ovelha mais. Mudou a raça. Virou outro bicho. Porque o exemplo que Cristo nos dá, que ele é pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele não é um vaqueiro e nós somos os seus bois. Ele não é um vaqueiro e nós somos suas vacas. Eu tenho ministrado isso aqui desde a abertura do ministério. Aprisco, irmão, é o lugar do teu descanso. Mas a vida da ovelha não tem cercas. A cerca da ovelha é a voz orientadora do pastor. O pastor que orienta pela palavra e não pelo seu achismo. Não pelo seu mandatário. Eu estou mandando, eu estou falando. Está repreendido isso aí, está quebrado isso aí. Na minha vida, não. Nesse ministério, não. Na sua casa e na sua família, não. Você é o pastor da sua família. Então tá bom, então eu vou fazer do jeito que eu quiser. Aí é tolice. Aí é antibíblico. Qual é o meu papel como um orientador? E você se submetendo ao discipulado deste sacerdote, você recebe a mensagem, assimila pela palavra de Deus e começa a pôr em prática para que você tenha uma família curada, debaixo de orientação bíblica. Eu ouvi uma história essa semana de um sábio lá do Oriente, um homem muito renomado, muito conhecido no Oriente. Uma mãe chegou com o seu filho e foi falar com o sábio. Chegou para esse homem que instruía pessoas, orientava pessoas, chegou para ele e falou: olha, o meu filho lhe admira muito. O meu filho reconhece a autoridade que o senhor tem. E o meu filho tem um problema seríssimo com açúcar, ele está ficando doente. Por favor, se o Senhor der uma palavra para ele, ele vai parar de comer açúcar. Dê uma palavra para ele, por favor, para ele parar de comer açúcar. Aí o sábio olhou para a mãe e falou assim: volte daqui 3 semanas. Daqui 3 semanas, isso, 21 dias. É o tempo da mudança de um hábito. Ou a transformação de um hábito. Ela falou: mas daqui 21 dias, 3 semanas, isso. Ela foi embora. 21 dias depois ela voltou e ele estava lá. Quando ela trouxe o filho, o sábio falou para ele: olha, pare de comer tanto açúcar. Isso faz mal para a sua vida, vai destruir tua saúde. Você não vai conseguir chegar na idade que você poderia chegar, viver mais tempo, viver bem e toda aquela coisa. E o jovenzinho recebeu a palavra de orientação daquele homem ao qual ele admirava, acreditava que era um grande homem de conhecimento, virou as costas e foi embora. E a mãe veio e falou: mas, Senhor, se era para o Senhor falar isso, do jeito que o Senhor falou para ele, tão simples, por que o Senhor não falou há 21 dias atrás? Ele olhou bem nos olhos da mãe e falou assim: porque há 21 dias atrás, eu também não tinha parado de comer açúcar. Esse sábio me ensina que eu só posso instruir naquilo que eu já fui instruído. Eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Parece simples, né, irmãos? Mas tem muita gente querendo ensinar muitas pessoas daquilo que não vive. Querem ensinar casamento restaurado com casamento destruído. Querem ensinar famílias curadas com uma família doente. A internet está cheia de instrutores, de sábios, de orientadores e, digo mais, de mandatários. Deus me levantou, irmão, para te instruir pela palavra. O meu chamado é pastoral. Eu não sou empresário, eu sou pastor. Eu não sou coach, eu sou pastor. Eu não sou psicólogo, eu sou pastor. Eu posso usar todas essas ferramentas
Mas eu não sou o que essas ferramentas fazem. Eu sou um pastor. O meu Cristo, de todos os nomes que ele tem, ele se denominou: eu sou o bom pastor. Ele é o meu bom pastor. Ele é o teu bom pastor. Porque dele eu também sou ovelha. Então, amados, não espere de mim outra coisa. Quando eu estou em cultos, em outros lugares, eventos, e eu estou ali, e eu vejo o pregador falando, né? E ele diz assim: quem aqui quer novas ideias para prosperar, para enriquecer, para tudo aquele negócio? Se eu estou lá, eu digo assim: Senhor, eu recebo para todas as minhas ovelhas. Porque o meu papel é lhe instruir para você trabalhar, para você prosperar, para você crescer lá fora. O meu papel é ter capacidade bíblica para lhe orientar. Eu poderia, meu irmão, trabalhar onde eu quisesse hoje. Mas eu não fui chamado para isso. E eu luto em Deus para ter a unção de Deus e a capacidade do Espírito Santo para lhe orientar biblicamente. O meu chamado, muito além de um trabalho, ele é pastoral. E o verdadeiro pastor, irmãos, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ah, pastor, o senhor tem aquela ovelha negra lá na sua igreja? Não está falando de cor e de raça, tá? Porque hoje está difícil, né? O negócio está esquisito. Você está falando de um comportamento. Aquela ovelha negra, eu já dei essa resposta há 18 anos atrás. Deus falou comigo: filho, é preferível uma ovelha negra do que um bode branco. Porque ovelha não importa se ela é branca, se ela é preta, se ela é marrom, se ela é bege, ela é ovelha. E o bode, ele pode ser alvo como a neve, mas ele continua com a mentalidade e a atitude de bode. Que você seja ovelha, não importa a sua cor. Então o pastor tem prazer em cuidar das suas ovelhas. É fácil? Não. Mas você precisa buscar conhecer mais de Deus na sua individualidade. O meu papel aqui é lhe dar instrução para você voltar para casa e ter mais 7 dias para viver o evangelho idoneamente, vivendo pela palavra. Quando eu lembro da história desse homem aqui, ouvindo ela, eu lembrei da nossa nação, do Brasil. O que falta na nossa nação? O que tem faltado no Brasil hoje? Diga comigo: referências. Diga, referências. Só que as referências mais importantes, irmãos, não estão fora de casa. O brasileiro também procura referências, muita referência fora, muito herói nacional, muitos Ayrton Sennas, muitos Pelés. Hoje as gerações, os jovens estão procurando os Cristianos Ronaldos da vida, os Messis da vida, as cantoras mundanas, os cantores mundanos. Por isso uma nação que se veste tão mal. E pasme, tem até crente dentro da igreja querendo imitar as Anitas da vida, as promiscuidades e as prostituições da fala, da veste, do comportamento, porque falta referência. Várias coisas eu aprendi com a fala, com a história desse sábio. Primeira coisa foi a fala dele: eu não vou falar para ele fazer aquilo que eu não faço. Então, primeiro eu tenho que ter autoridade. Ele falou: eu vou criar em mim 21 dias, vou gerar um costume em mim, de cortar o que faz mal para mim, para depois ter autoridade para falar para ele. Mas tem outra coisa que está nas entrelinhas, que não foi falado, mas que eu paro para pensar. Por que essa mãe não foi referência para o filho? Por que talvez o pai, ou se ela veio sozinha, ele não tem pai, ou se morreu, ou se abandonou, já deixou de ser referência? Por isso que talvez ela estava comendo tanto açúcar. Talvez era depressão. Talvez era um problema emocional. Quantas coisas que uma simples história me traz à memória. Como que está a tua casa? Como que é o evangelho lá dentro da sua casa? Foi muito boa a música, legal, mexeu com o Mossoró lá. Mas a Damares, senadora, já tinha falado isso e quase morreu, quase foi preso por causa disso fazia tempo. A Deus mexeu, beleza, pegou uma parte e o resto. Cadê a adoração ao Espírito Santo para que o farisaísmo pare, tanto dentro das igrejas quanto dentro dos lares? Tem coisa inútil, irmão, mexendo com o brilho de crente.
O verdadeiro evangelho, ele é pregado, o verdadeiro evangelho é cantado, mas muito mais do que isso, o verdadeiro evangelho é vivido. O verdadeiro evangelho é a vida, o cotidiano. E saber ser crente de verdade, ter autoridade, não é erguer a tua voz dentro da tua casa. O dia que você levantou a voz lá, você já perdeu a autoridade. A autoridade é porque Cristo está dentro de você. Ele te dá autoridade, você sacerdote, você marido, você pai, você mulher, você mãe. A autoridade foi dada por Deus. Os cientistas, os biólogos hoje dizem assim, ó, acordou de manhã, tome pelo menos 600 ml de água. Por que eles estão ensinando isso? Porque a água entra para filtrar, para passar pelos teus órgãos internos e afinar teu sangue, fazer o teu sangue correr com mais facilidade nas veias, é para o sangue ficar fino, o sangue ficar leve, irmão, fluir tranquilamente pelo teu corpo, se acordar, para ter dor de cabeça, inchaço, essas coisas legal, interessante. Isso é biologia. Aí eu paro e penso, biblicamente agora falando, quem que é a água da vida? Jesus. Quem que nós representamos nessa terra? O sangue de Jesus. Por quê? Porque a gente corre por veios dessa nação, dos bairros, das vilas, das famílias, das casas. Somos nós que passamos por esse corpo chamado Brasil. Então, se eu beber da água da vida, eu vou ficar refinado, irmão. Eu vou deixar de ser grosso. Sabe por que tem muita gente grossa? Porque está bebendo pouco da água da vida. Gente grossa, a gente está bebendo pouco de Jesus. Quanto mais você beber de Jesus, ele vai te refinar, irmão. E o corpo de Cristo vai parar de ter taquicardia. Vai parar de ter farisaísmo. Vai parar de ter doença. Vai parar de ter dores. Os órgãos do corpo de Cristo vão sobreviver, vão viver com qualidade. Porque eu e você representamos esse sangue que foi derramado. Esse amor derramado na cruz, através do sangue de Jesus, que foi derramado sobre mim e sobre você. Ei, presta atenção, o sangue de Jesus não foi derramado pelo teu carro. O sangue de Jesus não foi derramado pela tua casa física, telhado, parede. O sangue de Jesus foi derramado por almas. O sangue de Jesus foi derramado por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu lar, como seres humanos. Dê valor nas pessoas. Saiba que as coisas têm preço. Coisa tem preço, pessoas têm valor. Diga comigo, a minha família tem valor. As minhas coisas têm preço. Tem gente que está valorizando as coisas e dando preço para a sua família. Irmãos, chegou o tempo de voltarmos à essência. E lembrar lá do que diz em Gênesis para nós, capítulo 6, sobre a vida de Noé. Vamos ler um pouquinho de Bíblia? Gênesis capítulo 6. No livro do Gênesis, o capítulo é o 6, o verso é o 7. E o verso 9. Gênesis 6, 7 ao 9 diz: Então arrependeu-se o Senhor de ter... Não, perdão. 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem, diga comigo, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Diga comigo, Noé andava com Deus. O termo aqui do português, como eu já disse para vocês na ministração passada, o termo arrependimento de Deus não é o original. Deus não se arrepende, irmãos. Tudo que Deus fez é bom, é perfeito e é agradável. Todos os moveres e movimentos que houve na terra, na Bíblia, desde o Gênesis, está tudo amparado pela vontade permissiva de Deus. Mas Deus está dizendo algo aqui. Deus estava bravo.
Deus estava chateado com a atitude do homem. E ele diz assim para nós ali no verso 8: porém, Noé achou graça diante dos olhos de Deus, porque as atitudes desse sacerdote, a atitude desse homem, a atitude desse marido, a atitude desse pai era a seguinte: Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro e Noé andava com Deus. Diga comigo: justo. Diga íntegro. Andar com Deus. Essa é a minha e a tua responsabilidade. Sabe por quê? Porque eu trago à minha memória Noé, um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus. Porque os dias que nós estamos vivendo hoje, o momento ao qual nós estamos vivendo agora, é o que está em Mateus capítulo 24, do verso 37 ao verso 39. Segura aí com a tua mão em Gênesis, capítulo 6, e abra comigo lá a sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, do verso 37 ao verso 39. Olha o que Mateus vai escrever para nós, falando dos dias chamado hoje, esse momento que nós estamos vivendo como mundo. Ele diz o seguinte, Mateus 24, 37 ao 39 diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, o retorno de Jesus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Abra sua Bíblia comigo agora em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo é o 5. Diz assim o texto para nós: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, que era pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Diga comigo, meu Deus. Diga comigo, meu Deus. Mateus capítulo 24, 1 Pedro capítulo 2, está falando de Noé, o homem de Gênesis capítulo 6, que nós acabamos de ler. Em Mateus 24 está dizendo assim: a vinda de Jesus vai ser da maneira que antecedeu alguns dias ao tempo que Noé iria entrar na arca. Pessoas se casavam e davam-se em casamento, celebravam festas, estava tudo correndo conforme os dias de hoje, até o dia que a chuva começou a cair. Até Gênesis capítulo 6, não havia chovido na face da terra desde a criação do mundo. Era apenas um vapor que descia à noite, uma brisa que descia, regava a terra, molhava, fazia o orvalho descer, molhava as plantações, elas brotavam e davam o seu fruto. Até esse momento não existia a palavra chuva. Deus falou para Noé que iria chover. 2 Pedro capítulo 2, verso 5, que nós estamos lendo, diz para nós que Noé, olha o que diz aqui o texto: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. E Noé era pregador da justiça de Deus. Aqui entra a revelação da palavra dessa noite. Como Noé pregava a justiça de Deus, como Noé levou tanto tempo para construir a arca e ao mesmo tempo pregar a justiça de Deus. Diga comigo, Noé pregava com a sua vida.
Noé demorou 100 a 120 anos para construir a arca. Há uma briga teológica do original, da palavra, do termo, de 100 a 120 anos para construir a arca. Um tempo escandaloso de construção. A gente está acostumado a ver desenhos de criança e filme feito sobre essas coisas que não contam a realidade bíblica. É como se Noé tivesse feito a arca em alguns dias, e aí ele entrou para dentro da arca e choveu 40 dias e 40 noites. No dia que parou a chuva, Noé abriu a arca e desceu e estava tudo certo. Não, irmão. Choveu 40 dias e 40 noites. Abriu-se os abismos, as águas do abismo subiu, águas ferventes, subiram, inundaram toda a terra, ao qual ponto que lá no alto do Everest já foi encontrado resquícios de animais marinhos. 40 dias e 40 noites de chuva do céu para a terra, de algo que nunca havia existido, e de água da terra que subiu. A terra toda foi tomada pela água. Tudo foi inundado. Demorou, pelo estudo lunar, do calendário lunar, 375 dias para a água baixar. 1 ano e 10 dias para as águas do dilúvio baixar. Sabe o que isso mostra para mim? Que Noé, além de ter se esforçado muito para construir a arca, e ele não estava sozinho, conforme deu a informação para nós em Gênesis, e também em Mateus, que entrou na arca ele e mais 7 pessoas, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Tem várias coisas dentro do texto de Gênesis que me escandalizam, e que ao mesmo tempo me deixam feliz. Noé era um homem justo, Noé era um homem idôneo, um homem reto, um homem que andava com Deus, ele ouvia Deus, ele sabia o que Deus queria dele. Mas Deus falou com Noé. Deus não falou com a mulher de Noé, tanto que nem o nome dela tem na Bíblia. Mas era uma esposa que compreendia o que o marido estava falando e confiava no sacerdote que ela tinha em casa. Porque quando Deus falou com Noé, Noé falou com a esposa dele e a esposa creu. E pasmem, Noé não tinha, entenda a figura de linguagem, ele não era um evangelho de fariseu dentro da sua casa, porque o evangelho que ele pregava, a esposa cria e os filhos criam. E agora termina de cair a casa, a mulher cria, os filhos criam e pasmem, as noras criam. Tudo que o diabo quer é pôr nora contra sogra, contra sogro, para dizer que não dá certo, que é isso, que é aquilo. Mas Gênesis está dizendo para mim que existiu um sogro que foi referência para suas noras. Existiu uma sogra que era referência para suas noras. Porque a vida dele falava, ele era pregoeiro, ele era pregador da justiça de Deus. 100 anos, irmão, cortando tora, cortando e preparando material, betume, preparando todo o material. O que era isso, pastor? Vamos continuar lendo um pouquinho de Bíblia aqui em Gênesis. Olha o que diz aqui, Gênesis 6, verso 14. Faze para mim uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 e a largura e a altura de 30. E aí vai descorrer todos os detalhes. Diga comigo, todos os detalhes. Sabe o que Deus estava falando para ele? Tampe as brechas. Tampe todas as brechas. Porque não adianta você trabalhar por muito tempo fazendo coisa para Deus e não ouvir os detalhes do que Deus está pedindo para você. A tábua é de cipreste. Corte as madeiras da maneira correta. Eu quero tal comprimento e tal largura. O que eu aprendo isso aqui? Tudo como Deus ordenou que fosse feito. Tudo. E o homem está lá, tampando as brechas. Por quê? Porque a sua família habitaria ali dentro. Não tem farisaísmo. Não tem brecha. Vamos calafetar, vamos passar o betume. E não é só por fora para que os povos vejam. É por dentro.
Não pode ter brecha para os de fora e não pode ter brecha para os de dentro. Precisa fazer tudo conforme o Senhor mandou. Homem íntegro, homem inteiro. Integridade fala de integral, fala de inteiro. Um homem que cumpria o que Deus estava mandando. Olha o que Deus diz a partir desse momento. Verso 18. Contigo, porém, eu estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus está dizendo, olha, não é só você, é tua esposa, é teus filhos, são tuas noras. Deus não falou com eles. Deus falou, é você quem vai pregar. Porque você é o pregoeiro da justiça. Irmãos, ninguém do mundo dessa época ouviu esse pregador, mas a família dele ouviu. Família curada, uma nação restaurada. Pastor, por onde que começa a restauração do Brasil? Bata no teu peito e diga, pela minha casa. Diga, pela minha família. Irmãos, eu não sei se Noé tinha tempo de sair gritando e pregando nas ruas e as pessoas, porventura, não deram ouvido para ele. Eu só sei de uma coisa, se Noé saía nas ruas pregando, mas se ele não estivesse fazendo o que tinha que fazer em casa, ninguém ia dar atenção para ele. Se mesmo ele fazendo o que tinha que ser feito, as pessoas não deram atenção. Eu imagino Noé andando nas ruas no tempo que ele tinha, falando, vai vir uma chuva, uma grande chuva, um dilúvio, vai destruir tudo, mas Deus me mandou fazer uma arca. Entendo o que eu estou falando, entendo o que eu estou pregando, e venham para dentro da arca. Irmãos, se as pessoas olhassem e vissem ele pregando, isso significa o quê? Falando do que não vive. As pessoas dizem assim, fala que vai vir dilúvio, mas ele mesmo não faz o barco dele. O que eu aprendo aqui? Irmãos, se conosco pregando a verdade, falando a verdade e vivendo a verdade, tem um monte de gente que não vive e não quer saber. Mas uma coisa serve para mim, eu não posso parar porque eles não creem. Eu não posso parar porque eles não ouvem. Eu preciso continuar fazendo o meu trabalho que Deus me ordenou, em detalhes, e continuar sendo o pregoeiro da justiça de Deus, no mínimo, para os da minha casa. A referência que Deus deu a ele é a seguinte, você, sua mulher, seus 3 filhos e suas noras, entrem para dentro da arca. E quando ele entra para dentro da arca, irmão, como eu disse para você, 1 ano e 10 dias dentro da arca. Sabe o que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz para nós, olha que coisa interessante, o reconhecimento da justiça de Noé aqui, ó. Capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Eu reconheço em você, Noé, que você tem sido um homem justo. Não é um homem falando de outro homem, não é você falando de mim, não sou eu falando de você, é Deus falando dele. E sabe quando Deus diz para ele, Noé, você é um homem justo, entra com toda a tua família para dentro da arca, mas aqui a continuidade do texto vai dizer aquilo que o desenho não ensina para você, não é um casal de cada animal, são 7 casais de cada animal puro, 7, irmão. 7 vaquinhas, 7 boizinhos. Não é uma vaquinha e um boizinho. Lê aí, ó. Vamos ler então. Você não lê na tua casa, pelo menos você lê aqui agora. De modo, de todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. O macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par. O macho e a sua fêmea. Pastor, por que o senhor está falando isso? Irmão, é 7 machos e 7 fêmeas de tudo quanto é raça de bicho. Trancado dentro de uma arca com uma família de 8 pessoas. E ele diz, você vai pegar todo tipo de alimento, tanto para vocês, quanto para os animais. E você vai ter o trabalho de alimentá-los e outra, de limpar as cacas deles, porque quem come faz caca, sim ou não? Você já imaginou a caquinha do elefante? Coisa linda, hein? 7 elefoas e 7 elefantes fazendo caca. 7 girafa macho
e 7 girafas fêmeas. E outro tudo quanto é tipo de bicho. E quem que estava lá dentro? Noé e a sua família. É desgastante? Você imagina um ambiente, você acha que o ambiente é desgastante? Você acha que o ambiente é meio tenso? Parece a nossa casa, não parece? Tem dia que parece que é um bando de animal gritando, né? Você fala, sangue de Jesus tem poder. Umas araras, tem uns que rugem. Mas está lá o sacerdote dominando todas as coisas. A esposa com ele, os filhos com ele, as noras com ele, os animais lá, todos sendo amparados pelo sacerdote, porque ele era um homem da confiança de Deus. Noé, disse o Senhor, entra na arca, tu e a tua casa, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração que não é justa. O posicionamento de Noé, a vida de Noé, quando nós lemos aqui, verso 4, porque daqui a 7 dias eu vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, da superfície da terra eu exterminarei todos os seres que eu fiz. Verso 7, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca com ele, com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. É uma convicção. Vai chover e eles estão lá dentro. Já colocaram todos os animais e eles foram os últimos a entrar. Entraram e sabe quem fechou a porta? Noé. Não. Deus fechou a porta por fora. Deus não deixou que Noé fechasse a porta por dentro. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que muitas vezes Deus vai fazer sim do jeito dele, porque talvez no desespero da minha e da tua alma, a gente vai querer abrir as coisas antes do tempo, e toda a nossa família vai se perder. Tem coisas que Deus não está te dando autoridade de abrir, que não está te dando autoridade de fazer, porque Ele trancou por fora, porque se você abrir, achando que no desespero da tua alma, você vai resolver, você vai matar todos aqueles ao qual confiaram em você. Igreja é uma representação da arca de Deus. Casa, família é uma representação da arca de Deus. Tome cuidado para quem você abre as portas da sua casa. Tome muito cuidado de querer ser mais justo do que Deus. Quando Deus está tratando com uma pessoa, deixa Deus tratar com ela. Não queira ser você mais justo do que Deus. Irmãos, Noé não era sozinho. Noé tinha a esposa, tinha os filhos e tinha as noras. Essas noras tinham mãe e tinham pai, sim ou não? Provavelmente. E os gritos desses familiares para o lado de fora, quando a chuva começou a cair de verdade, 1 dia, 2, 3, 4, 5, e a água começou a subir, as casas começaram a encher, o comércio começou a se fechar, não tinha mais como andar com as carroças, os animais não davam mais conta, e os gritos de desespero lá fora. Deus trancou a porta por fora. Deus deu tempo para o povo ouvir o pregoeiro da justiça. Deus deu tempo para o povo, mais de 100 anos, ver um homem construindo aquilo que ele falava com a sua boca. Sabe por quê? Pregar com as palavras só não serve. As pessoas precisam ver em nós uma arca sendo construída a cada dia. As pessoas não podem ver nós, excelentes bravejadores do Evangelho, com uma vida fraca, vazia, sem construir nada dentro de casa. Mas quando esse homem construiu, irmão, e avisou, talvez o grito de desespero da família lá fora, se a tranca fosse por dentro, eles iam querer abrir a porta na força do seu braço. É minha mãe que está gritando, é meu pai que está gritando, é o meu tio que está gritando, é o meu... Deus falou, eles tiveram tempo. Conforme disse Mateus, nos dias de hoje, as pessoas se casam, se dão em casamento, as pessoas fazem festa, e o pastor
prega, e o pastor constrói, e você prega, e você constrói, e você luta para a sua casa ser curada, para lutarmos para termos uma nação restaurada. Mas parece que eu faço e eu não estou vendo. Continue fazendo, mesmo que os outros não deem atenção, mesmo que os outros não queiram ouvir, continue pregando, continue construindo, continue fazendo a tua parte, porque o teu dever é tu e a tua casa servirem ao Senhor, é tu e a tua casa servirem ao Senhor. Se você serve de referência, amém. Agora, se eles não ouçam, continue sendo referência, porque chegará uma hora que Jesus irá voltar, a igreja será arrebatada, e muitos vão dizer: cadê meu parente? Cadê meu familiar? Jesus voltou, porque eu lutei para minha família ser curada, eu lutei para minha nação ser restaurada, para que houvesse ordem, e para que houvesse progresso. Primeiro, a ordem é na minha casa. Primeiro, o progresso é na minha casa. Primeiro, é a construção da arca da minha família. Porque eles precisam ver e eles precisam confiar na palavra que sai da minha boca e nas obras das minhas mãos. Irmãos, não deve ter sido fácil para aquela família ouvir talvez o grito do desespero dos de fora. E a barulheira que estava lá dentro, sujeira, trabalho, bagunça, cheiro. Porque, irmãos, para nós salvarmos a nossa família, nós vamos passar por circunstâncias e situações difíceis. Nós vamos ter que limpar muita sujeira, nós vamos ter que trabalhar junto, nós vamos ter que ficar firme até o fim. Nós vamos ter que construir junto, nós vamos ter que confiar na palavra, nós vamos ter que entrar junto, nós temos que fechar a brecha juntos, e depois de estarmos dentro da arca, nós vamos ter que aguentar os saculejos da tempestade, nós vamos ter que aguentar o cheiro das cacas, nós vamos ter que ter muito trabalho, nós vamos ter que esperar depois que a chuva para, nós vamos ter que esperar a água descer, até o tempo que Deus vai nos mandar abrir o alto da arca, olhar e dizer: verdadeiramente a água desceu. Ele lança o pássaro, ele volta. Ele vai, ele volta. Lança o pássaro e ele volta. Raminho na boca, diz: mas ainda não é o tempo. Lança novamente e o pássaro não volta mais, porque encontrou lugar de fazer ninho. E ele sai para fora da arca, e o texto bíblico diz para nós, em Gênesis capítulo 8 e Gênesis capítulo 9, que Noé, mesmo vendo a terra seca, ainda teve que ficar 7 dias dentro da arca, resolvendo os últimos detalhes, até sair da arca. Irmãos, tem muitos detalhes que a gente está precisando resolver dentro da nossa casa. Tem muitos detalhes que as famílias e os casamentos aqui, o meu e o seu, estão precisando de detalhes. Sem desespero, paga o preço pela tua família. De que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Ninguém deu ouvido para Noé, a família dele deu. Se o Brasil hoje, presta atenção, se 53 milhões de brasileiros estão dizendo que são cristãos evangélicos, se cada um está dizendo isso, nesse ano de 2024, o Brasil todo pode ser ganho. Porque desses 53 milhões, todo mundo tem parente. Todo mundo tem amigo que ainda não é crente. Mas o problema é que quantos desses 53 milhões não são fariseus? Que compra e paga. Que fala o que deve. Que cuida dos seus. Que ama os da sua casa. Que guarda os da sua família. Olha o que diz para nós, Gênesis, conforme eu estou falando para vocês, Gênesis capítulo 8, verso 14 ao 16 diz: e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Verso 20, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar.
Diga comigo, a primeira atitude. Diga, a primeira atitude de um sacerdote que salvou a sua família é levantar um altar de sacrifício a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Ele está dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor e todo domínio seja dado ao Senhor que me sustentou até aqui. Não fui eu como homem, foi o Senhor através de mim. Ele foi lá, irmão, e cuidou de 7 casaizinhos de tudo quanto é tipo de animal limpo. Um casal dos animais considerados impuros. E quando ele desce, ele pega daqueles animais que ele labutou e trabalhou e sacrifica diante de Deus. Sabe o que isso aqui significa para nós? Tem coisa que Deus pede para a gente fazer, tem coisa que Deus pede para a gente cuidar, tem coisa que Deus pede para a gente tratar. E depois vai chegar um tempo, depois que a gente trabalhou. Aí Deus diz assim: sacrifica para mim agora. O texto não diz, e Noé ficou bravo, e Noé ficou triste, e Noé falou: por que então o Senhor pediu para ficar todo esse tempo alimentando, limpando, cuidando desses animais? Primeira coisa que ele fez, ele desceu, fez um altar e sacrificou animais ali a Deus. E olha o que diz o texto para nós, precisamos ler com mais atenção. O texto diz: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Olha o que diz o verso 9, capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Talvez tenha alguma pessoa nessa face da terra que iria trabalhar para Deus, ia guardar lá os 7 animais de cada um, 7 casais de cada um, e na hora de sacrificar, ia querer sacrificar o impuro. Ah, já que é impuro mesmo, é um só, já vou me desfazer dos bichos. Deus falou: não, é o melhor. Você vai sacrificar do puro, do melhor. E eu me agrado do teu sacrifício. Eu me agrado tanto que quando diz ali para nós no verso 9, no capítulo 9, verso 1, ele diz: abençoou Deus a Noé. Diga comigo, Deus abençoou Noé. Diga, Deus abençoou Noé. Mas olha o que diz o texto: e abençoou os seus filhos e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Para falar, Deus falou com Noé. Para passar para a família, quem passou foi Noé. Mas na hora de receber a bênção, Deus abençoou Noé e abençoou todos os seus filhos. Irmãos, Deus está nos chamando e nos dando orientações para que nós venhamos tomar posição na nossa vida. E por causa do nosso posicionamento fiel e firme a Deus, todos os nossos serão abençoados. Não retroceda, não volte atrás do princípio. Não deixe de viver o que Deus está te mandando viver. Não deixe de fazer o que Deus está te mandando fazer. Tranque as brechas, tampe as brechas. Feche as brechas da tua vida. Ah, mas talvez se tivesse uma brechinha ia entrar um ar. Tem muita gente assim, querendo arranjar um jeitinho de ajudar a Deus. Deus está falando: tranque tudo, para que não tenha acesso nenhum das águas. Não ouça agora, não seja mais justo do que eu. Eu dei tempo para todos ouvirem a pregação do justiceiro de Deus. Eles não deram ouvido. Hoje eu estou aqui pregando o evangelho para você. Você vai sair daqui e talvez vai comer um lanche. Amanhã você vai trabalhar. Você é um Noé dessa geração e você é o pregoeiro da justiça. Não deixe de pregar, mas demonstre com o fruto. Demonstre com a construção da arca da tua casa. Demonstre para que todos vejam, porque vai chegar um dia que Jesus voltará e ninguém terá desculpa de querer dizer: ei, deixa eu ir também. Ele vai dizer: não, teve os meus pregoeiros nessa terra, teve os construtores da arca, teve ministério e igrejas sérias sim. Nem todo mundo é fariseu não, nem todo mundo é ladrão não, nem todo mundo é mentiroso não. Existem muitas arcas sendo construídas nessa nação, para que o povo entre e não morra no dilúvio dos ímpios, para morrer junto com aqueles que praticam a impiedade. Todo olho verá,
todo joelho se dobrará e toda boca confessará que só há um Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos céus, da terra e até debaixo da terra, meu irmão. Mas sabe quem que é a representação dele nessa terra? Eu e você. Eu e você somos o fluxo do sangue do Cordeiro. Seja firme com o Evangelho, mas não seja grosso. Seja fiel com o Evangelho, mas seja alguém que flui com facilidade. Não feche as portas das pessoas, feche a porta das brechas. Não deixe que os ambientes estejam com as portas fechadas para você entrar. Deixe as portas sempre abertas, irmãos. Seja alguém que flui. Entre na roda dos escarnecedores e ganhe os escarnecedores, não se escarneça com eles. Mesa de escarnecedor não é para você sentar e ficar lá se escarnecendo, é para você trazer eles, para eles serem ganhos. Flua nos ambientes. Você trabalha em lugares que eu não trabalho, você entra em lugares que eu não entro. Seja você lá a boca de Deus, receba a orientação nessa noite e vá lá com a orientação e seja um orientador. Começa por onde, pastor? Pela tua casa. Começa por onde, pastor? Pela tua arca. É a tua casa. Porque se você ganhar a tua casa, se a tua casa for curada, o Brasil será restaurado. Se cada casa cuidar do Evangelho dentro de si, toda a nação estará restaurada. Sabe qual é o problema? As pessoas querem pregar muito por de fora. Querem sair e virar missionário não sei aonde. Seja o missionário de quem dorme na cama ao lado. Ou ao lado de você na sua cama. Seja o missionário do travesseiro ao lado. Seja o missionário do quartinho ao lado. O quartinho rosa, o quartinho azul, o quartinho do bebê, ou já dos crescidos, que estão de olho em você, Noé. Estão de olho para ver se é Deus mesmo que falou contigo. Eu imagino os filhos de Noé cortando lenha, cortando, junto com as suas noras e sua esposa, e todo aquele negócio. Quantas vezes a dúvida assolou o coração desse povo? Quantas vezes a dúvida assolou até o coração de Noé? Mas ele se manteve fiel e firme, porque Deus em todo o tempo elogia ele. Você é um homem justo. Encontrei justiça no teu coração. Mas eu imagino, irmãos, na hora que Deus diz para Noé, pega a tua família, entra para dentro da arca. E eles começam a ouvir o primeiro gotejar. O coração deles rompendo em fé e dizendo, o meu pai é um homem de Deus. A minha mãe é uma mulher de Deus. Aquelas jovens casadas com aqueles rapazes dizendo, meu marido é um homem de Deus. Ele honra o pai e a mãe. Irmãos, que a tua família comece a confiar nas palavras que saem da sua boca. Que a sua família comece a confiar no trabalho em Deus das suas mãos. Que tu e a tua casa sirvam ao Senhor, porque você é alguém que honra a Deus, e as pessoas veem em você a presença de Deus. Diga comigo, eu sou um Noé dessa geração. Se coloque de pé em nome de Jesus. No Gênesis capítulo 9, verso 1 que nós lemos, Deus diz que abençoou a Noé e abençoou a sua família. E a bênção de Deus sobre Noé foi com essas palavras aqui, ó. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Tem uma promessa de Deus para mim e para você, que temos nos guardado fiéis na arca do Senhor. Ele diz que tudo que nós fizermos irá crescer. Tudo que nós fizermos para a glória dele vai multiplicar. Seremos fecundos, seremos multiplicadores, iremos crescer nesta terra.
Deus está procurando uma geração de Noés nesses tempos, que as pessoas se casam e se dão em casamento. No tempo de festas, as pessoas precisam ver construtores de arca. As pessoas precisam ver os construtores das arcas dessa geração. Os construtores da arca deste tempo. Cada casa cuidando dos seus. O sangue de Jesus, como você já aprendeu, foi derramado pelos meus. Eu sou o pastor aqui pregando e instruindo você. Mas eu só tenho autoridade para instruir essa arca que Deus tem nos mandado construir aqui, se eu cuido da minha pequena arca. Chamado ali Gisele, Esdras, Esther e Eloá. A minha referência, se você quer me ter como uma referência de sacerdote a ser imitado, me veja como marido, porque eu não confio num homem que prega e maltrata a sua esposa. Eu não confio. Billy Graham já disse isso. E outros historiadores e outros antigos da fé sempre falaram isso. Não confie na palavra de lábios de homem que não honra sua esposa. Porque o homem, para a oração dele subir, ele precisa estar bem dentro de casa. É o que diz Pedro para nós. 1 Pedro capítulo 2. A oração do homem só irá subir se ele estiver bem com a sua esposa. Eu não confio em pregadores que não honram a sua família. Eu não confio em pregadores que não honram e amam a sua única esposa. Que amam e honram a sua família, os seus filhos. Ah, pastor, o senhor prega bem. Nossa, como o senhor prega bem. Você não tem que olhar para mim se eu prego bem ou se eu prego mal. Você tem que ver se eu sou um homem de excelência, um marido, um pai que honra a sua casa. Se você olhar para mim e não entender que eu sou assim, você está liberado para ir embora e congregar em outro lugar. Com certeza, irmão. Pode ir, porque eu perdi o maior dos meus presentes. Marido de uma só mulher, pai dos seus filhos. E não é de qualquer jeito, é com honra. É olhar para dentro da arca e ver, está sendo construída. Tem um Noé ali chamado Marlon. Eu selecionei, escolhi ele para ser meu pastor. E eu olho para ele, ele constrói a arca da casa dele. Ele tem autoridade para pregar sobre a minha vida. Mas pasmem, tem outras pessoas olhando para você e procurando a mesma coisa. Você é um pregoeiro da justiça desse tempo. Você é um pregoeiro da justiça de Deus dessa geração. Eu sou, você é, nós somos, essa igreja é uma arca de Deus nessa terra. Quem entendeu a palavra dessa noite? Levante suas mãos aos céus e diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu fecharei todas as brechas da minha arca. Eu levarei toda a minha casa, toda a minha família para dentro da arca. Ninguém ficará de fora, nenhum perecerá. Todos virão e todos permanecerão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa honraremos ao Espírito Santo. Eu e a minha casa seremos referência para esta geração. A minha casa é curada e a minha nação é restaurada. A minha casa é curada e a minha nação é restaurada. A minha casa é curada e a minha nação é restaurada. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Espírito Santo. Diga: eu creio. Diga: eu creio na minha família sendo curada e a minha nação sendo restaurada. Diga comigo assim: Brasil, tu és uma nação restaurada. Diga: Brasil, você verá através da minha vida e da minha casa a restauração de todas as famílias. Diga: eu e minha casa seremos referência no discipulado. Eu e a minha casa seremos referência no discipulado. Eu sou o discipulador
da minha família. Eu sou o discipulador da minha casa. Eu sou o discipulador da minha nação. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu sou o discipulador desta geração. Somos discipuladores desta nação. Sua família está aí com você? Tem alguém aí da sua casa com você? Pode afastar as cadeiras se você quiser. Eu quero que você junte com a tua família agora. Nós vamos acabar esse culto orando em família. Se você está com a tua esposa, se você está com teus filhos, se você está com seus irmãos, eu quero que você se junte. O culto já vai ser encerrado. Eu já vou dar a bênção apostólica. Mas eu quero que as famílias estejam juntos aí. E eu profetizo. Escuta aqui. Vai se juntando com a sua família e presta atenção no que eu vou te dizer. Eu profetizo que no próximo culto profético que nós vamos fazer, ainda esse ano, orando pela bandeira do Brasil, orando pela bandeira de Israel, esse ciclo que você está aí vai estar muito maior, porque tu e a tua casa estarão juntos servindo ao Senhor, amém? Diga comigo assim: o meu círculo familiar será muito maior no próximo culto. Diga: eu e minha casa estaremos juntos na arca chamada igreja. Eu e minha família estaremos juntos na arca servindo ao Senhor. Amém, queridos? Porque tu e a tua casa servirão ao Senhor. Olha que coisa linda. Primos, primas, irmãos, irmãs, pai, filho, todo mundo junto. Junta lá, Tiago. Junta as famílias. Porque tu e a tua casa servirão ao Senhor. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Amém? O Espírito Santo está aqui mais uma vez essa noite, irmãos. E Ele tem bradado em nossos corações. Eu quero crer que você aprendeu algo novo nessa noite, para você sair daqui melhor do que você entrou, e você sair daqui querendo que toda a tua casa entre dentro da arca. Toda a tua casa more, habite junto com você dentro da arca. A tua casa toda vai servir ao Senhor. Eu quero que nesse momento você e a tua família aí abraçados comece a orar um pelos outros. Comece a orar, ore um pelos outros. Ore um pelos outros, ore um pelos outros. Ore um pelos outros, abençoe a vida um dos outros. Ore um pelos outros, lembre do nome um dos outros e comece a abençoar. Pai, eu quero, como sacerdote desse ministério, como pastor deste rebanho, eu quero agora neste momento abençoar cada lar, cada família, cada lar aqui representado, cada homem, cada mulher, cada sacerdote, cada filho, cada filha, cada criança, todos aqui na unidade do Espírito, nós oramos juntos para que a nossa arca esteja cheia, a nossa arca esteja cheia, a nossa arca esteja cheia. Eu abençoo teus filhos, eu abençoo teus lares, eu abençoo as suas famílias, eu declaro as obras das suas mãos abençoadas, santificadas, porque tu e a tua casa servirão ao Senhor, e todas as brechas estarão fechadas, tanto por dentro quanto por fora. Satanás não vai entrar, o inimigo não vai entrar, nada vai destruir a tua família. Tu e a tua casa servirão ao Senhor com alegria, com ousadia, em harmonia. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida, sacerdote, eu abençoo a tua vida, sacerdotisa. Eu declaro sobre os pais, sobre os filhos, sobre os maridos, sobre as esposas, eu declaro toda sorte de bênção, eu declaro toda sorte de milagres. Eu abençoo cada lar aqui, eu abençoo cada família aqui. Entramos debaixo das bênçãos
do Senhor, somos fecundos, somos multiplicadores, iremos crescer, iremos romper, e nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Eu abençoo cada hora aqui, eu abençoo cada família aqui, eu abençoo cada sacerdote, cada sacerdotisa, eu abençoo as obras das tuas mãos, eu abençoo e concordo agora com a tua oração. Tu e a tua casa servirão ao Senhor com alegria, tu e a tua casa servirão ao Senhor com harmonia. Será bênção, bênção sobre bênçãos, milagres sobre milagres. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Receba essa palavra aí, seja uma referência para esta geração. Viva o Evangelho, viva o Evangelho. Se necessário, pregue, mas em primeiro lugar, viva, 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 viva dentro da tua casa, viva nos reios deste mundo, em cada ambiente que você passar. Leve as boas notícias, leve as boas notícias, leve as boas novas, porque o Evangelho não é de fariseu, o Evangelho é de Jesus Cristo, o Evangelho não é de Allan Kardec, o Evangelho é de Jesus Cristo, só o Evangelho de Jesus Cristo. E eu tenho boas novas para você, boas novas para você. Tu e a tua casa servirão ao Senhor, tu e a tua casa servirão ao Senhor, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Receba esta palavra do teu Espírito, receba esta palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Dê glória a Deus e dê um aplauso ao Espírito Santo. Aplauda ao Espírito Santo. Aplauda ao Espírito Santo. Aleluia! 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 Diga comigo, aleluia! Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica para você, e você não vai sair dessa roda de qualquer jeito. Você vai abraçar a tua família e vai dizer: nós juntos serviremos ao Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as nossas consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê mais um aplauso ao Senhor. Dê um abraço da sua família, ame eles, cuide deles. Amém. E antes de você sair, não esqueça do